Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e se você ainda não é inscrito nesse canal e gosta de ouvir breves reflexões sobre a Palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe esses vídeos para abençoar a vida de outros. O nosso texto de hoje para nossa reflexão se encontra ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3, 4 e 5. Mas hoje eu gostaria de focar apenas no verso 3, que diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aqui nesse texto, Paulo vai falar de uma batalha que está em curso, de uma guerra na qual estamos envolvidos, vai falar rapidamente das nossas armas, mas eu gostaria de me deter aqui no verso 3. Ele começa dizendo: porque embora andando na carne. Quando eu leio esse texto, embora andando na carne, eu me lembro do texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16, quando ele fala: andai, porém, no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, aparentemente, esses dois textos estão em conflito, né? Mas, na verdade, cada um tem o seu sentido. Aqui em Gálatas, Paulo está orientando a que nós devemos andar no Espírito, esse Espírito aí sendo Espírito com E maiúsculo, portanto, se referindo ao Espírito Santo, e que ao andar no Espírito Santo, nós não satisfaremos a concupiscência da carne. E andar no Espírito, obviamente, é andar submisso à voz do Espírito, à influência do Espírito, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Paulo vai falar em Efésios: enchei-vos do Espírito. E ali em Coríntios, no nosso texto básico de referência, Paulo fala que nós estamos andando na carne no sentido de que nós estamos vivendo na nossa carne, na nossa limitação física pecaminosa, e que estamos sempre inclinados a pecar. Na frase seguinte, então, ele vai completar o raciocínio e estabelecer o contraste aqui, dizendo: não militamos segundo a carne. Então, embora andando na carne, embora vivendo neste corpo físico, material, pecaminoso, não militamos segundo a carne. E aqui o ponto é que ele fala que militamos. Nós travamos um tipo de batalha na nossa vida. O verbo militar aqui, que também é usado em outros textos, é cumprir as obrigações militares, estar em serviço ativo. De fato, é o que acontece na vida do cristão. Eu queria então pensar rapidamente se estamos numa batalha, no conflito diário na nossa vida cristã, quais são os inimigos, contra quais inimigos nós estamos militando então. E você já deve ter ouvido, certamente, dos 3 grandes inimigos contra os quais nós lutamos, que é a carne, o mundo e o diabo. Eu queria então lançar mão de outros textos aqui do Novo Testamento para pontuar cada um desses inimigos e pensar um pouquinho a respeito dele, para a gente perceber quão séria é a vida cristã. Eu começo com o mundo, que está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, onde ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui o mundo a que João está se referindo é esse sistema de valores mundanos que são contrários aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, aos valores de Deus. Este mundo que jaz no maligno, que é capaz de perverter tudo que Deus criou e transformar, subverter todos esses valores celestiais, os valores de Deus. Este é o mundo no qual nós vivemos. Nós estamos neste mundo sem, contudo, pertencer a ele, porque somos de outro mundo, de outro reino, somos embaixadores de Cristo neste mundo, e, portanto, é natural que haja um conflito aí, já que nós somos cidadãos de outro mundo, com outros valores, vivendo num mundo diferente. Por isso que Paulo vai falar ali em Romanos, capítulo 12, no verso 2,
não vos conformeis com este mundo ou com este século, ou seja, que a nossa mente não tome a forma, não assuma os valores deste mundo, que são valores contrários àqueles propostos e estabelecidos pelo Senhor Deus. E este mundo, ele nos atrai com muitas coisas, nós sabemos disso. Parte da nossa experiência nesta vida, saber que o mundo nos oferece muitas coisas que são prazerosas, mas que muitas delas, ao praticarmos, estaremos desobedecendo e errando o alvo naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, o mundo em si, esse sistema de valores, o mundo que está na mão de Satanás, ele se torna para nós um grande inimigo. E que nós devemos ter sabedoria de viver neste mundo, sem, contudo, nos entregarmos aos seus valores. O segundo inimigo, então, nós encontramos, voltando lá para Gálatas, capítulo 5, quando ele vai dizer que porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. De novo, o espírito aqui, com E maiúsculo. Aqui, então, Paulo vai dizer que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela trava uma batalha, ela milita contra o Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo então faz morada na nossa vida, no nosso coração, ele é o selo da nossa redenção. Porém, a nossa natureza pecaminosa insiste em praticar tudo aquilo que antes para nós era um valor. E é interessante que nesse texto aqui, Paulo vai então alistar as obras da carne, sem ser exaustivo, na verdade, mas ele relata aqui 15 obras da carne, e aqui Paulo é até didático, porque ele separa em 4 grupos, né? Pecados que são de ordem moral, sexual, pecados que são de ordem espiritual, como a feitiçaria, a idolatria, pecados de ordem relacional, que são 8 pecados, né, que vai ali dos ciúmes, a ira, a discórdia, a dissensão, não é? Aqueles pecados que nós cometemos contra o nosso irmão, o nosso próximo, no nosso relacionamento horizontal. E por último, a bebedice e glutonaria, pecados que nós praticamos contra o nosso próprio corpo. Então, a nossa natureza humana, carnal, pecaminosa, ela faz uma oposição contra o Espírito Santo que já habita em nós, que quer nos levar para um outro estilo de vida, e a nossa natureza pecaminosa, ela então faz frente e milita contra o Espírito. Então, aqui nós percebemos a importância do que Paulo falou aqui no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então essa é uma grande batalha que eu e você travamos no nosso dia a dia. E é por isso que Paulo falou ali, não é? Porque o que quero, isso eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Então tal é a intensidade desta batalha interna que nós sofremos. E por último, nós temos como o inimigo o diabo. Então nós iremos ver ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, um texto muito conhecido, verso 12, vai dizer aqui: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muito interessante essa palavra que ele usa aqui, porque a nossa luta, a palavra luta aqui, ela vai apontar por exatamente uma luta romana que existia naquela época, que era travada entre 2 oponentes, e o vencedor era aquele que colocava o seu adversário no chão e o seu braço sobre o seu pescoço, não é? É essa natureza de luta que nós travamos então contra Satanás. Ele usa aqui termos como principado, potestades, dominadores, e tudo isso dá ideia de um governo,
de uma estrutura, de uma organização, de uma hierarquia. E a impressão que eu tenho é que o diabo, quando se rebelou contra Deus e levou consigo 1/3 do contingente de anjos, então grande quantidade de anjos, ele copiou ali a estrutura organizacional, por assim dizer, que havia no céu, né? Há uma organização de funções, de papéis, de poderes entre os anjos, e o diabo copiou então este modelo, e aqui esses termos de principado, de potestade, de dominadores deste mundo tenebroso, dá esta ideia de uma organização e, portanto, nos mostrando o grande poder deste inimigo, que é o diabo e os seus anjos. E aqui então Paulo está dizendo que este é um grande inimigo e que, embora eles estejam nas regiões celestes, como diz aqui o texto, então este mundo demoníaco está nas regiões celestes, mas também sabemos que eles estão aqui, no nosso mundo físico, embora nós não o vejamos, obviamente, mas nós certamente já percebemos a atuação dele na nossa vida. Por isso que Paulo, então, em Coríntios, ele está dizendo exatamente isso. Portanto, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa milícia não é segundo a carne, porque a natureza da nossa batalha não é simplesmente carnal. É uma batalha espiritual. É uma batalha de grande importância e que nós não venceremos usando ferramentas carnais, como, por exemplo, a nossa boa vontade contra o nosso pecado, por exemplo. Nós sabemos disso. Nós não venceremos o diabo simplesmente com qualquer arma que seja natural, se é que exista alguma arma natural com a qual nós pudéssemos combater este inimigo, não é? E por isso Paulo vai dizer aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, mas este é um assunto que eu gostaria de desenvolver no próximo devocional. Então medita nesse texto aqui, vai lá, volta, lê, pensa, porque é algo de fundamental importância nós termos a ciência desta grande batalha na qual estamos envolvidos diariamente na nossa vida ordinária, e os nossos inimigos são a carne, o mundo e o diabo. Inimigos poderosos, e sem a presença e a atuação do Espírito Santo, obviamente, nós iremos sempre ser derrotados por esses grandes inimigos. Então, que Deus possa te abençoar. Um forte abraço e até o próximo devocional.